Francisco Alves mandou. Quando estão enviando, o pessoal aqui, as declarações transmitidas pelo PGDAS poderão ser retidas para análise com base na aplicação de parâmetros internos estabelecidos pela Receita Federal do Brasil, pelo Estado do Distrito Federal e pelos Estados e municípios. Ele é complementado no 123. Diz que estão pegando o PGDAS e analisando esse PGDAS. Alguém tem alguma coisa para informar para nós? Porque muita gente, certo? Fala que comprou tantos R$ 1.000, vendeu X e tem um estoque de X maior do que a venda. E essa é a preocupação que nós temos agora, certo? Alguém pode falar sobre esse assunto? Abrão? PGDAS, o pessoal está brincando para fazer o PGDAS, né? Boa noite, Everaldo. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Esse aí é um recurso que estão utilizando, mas é um recurso assim fácil de ser quebrado, né, Everaldo? Porque então esses PGDAs, os DEFIs aí, estão sendo preenchidos totalmente errados, né? Então, se a Receita quiser trabalhar em cima disso aí, vai causar muito problema para muita gente, né? Muita gente que está no meio vai virar simples e o simples vai virar lucro real presumido. Porque você pode declarar um estoque elevadíssimo, tudo bem. Você tem como provar? Não. E a sua situação financeira, como é que fica? Não tem, né, Verado? Porque se compra e não vende, quem está garantindo isso, né? A meu ver, isso aí é um problema sério, né? Eu sou totalmente contra isso aí. Brigo o dia inteiro contra os clientes que caminham para esse caminho aí, entendeu? É isso aí. Leandro, o que você tem que falar sobre isso aí, Leandro? Leandro, tá, não? Leandro, você está mudo. Se você estiver falando alguma coisa, está fechado seu microfone. Deve estar lá perto agora, não, velho. Viviane. José Cardoso, quer falar alguma coisa? José Galdino, fala. Veraldo, essa questão de compra e vendas é muito... lá no meu escritório, por exemplo, acontece, tem umas empresas lá que você olha a saída dela, ela vende bem para danar, rapaz. Vende lá 5 milhões. Mas comprou 10 milhões. Comprou 10, vendeu 5. Você fala para ele, conta o estoque para mim. Ele fala, não tem estoque, não. Mas o que você fez do estoque? O que você está fazendo com esse estoque? Você está vendendo. Está comprando. E está vendendo menos. E não tem estoque? Eu já alertei o pessoal lá, falei, qualquer problema que vier é problema de vocês. Eu não tenho nada com isso, não. Mas realmente é um problema sério, viu, Verona? Seríssimo. Está acontecendo no meu escritório. Tem umas 3 empresas lá que eu vou te falar. Cada uma quer vender mais que a outra. Mas compra muito mais também. É difícil. Quando o Estado... E quando começa a pegar, hein? Geraldo, tem alguma coisa para falar? Hã? Como é que é? José Cardoso, posso falar? Boa noite a todos. Boa. Sobre compra e venda, a minha maior dificuldade lá no escritório é que o cliente, ele vende hortifrutis, essas coisas, vai no Ceasa, compra um monte de mercadoria, não tira nota de emissão própria, que eu já alertei a ele e falei, você compra mercadoria de pessoa física, tira nota de entrada no CPF do cara lá que vendeu, para você vender essa mercadoria.
Porque o que acontece? Não entra mercadoria, mas tem a saída, tem a venda. Aí a maior dificuldade é essa, ele vende várias mercadorias que em nenhum momento entrou com nota fiscal. É uma loucura. Pois é, com esses PGDAs aí. Geraldo, quer falar alguma coisa sobre esse assunto, Geraldo? Não, não tenho opinião formada, não. Antônio Rodrigues. Antônio. Rodrigues, seu microfone deve estar desligado se você estiver tentando falar. Rosa. Está desligado seu microfone. Ele abriu a câmera, mas o microfone está desligado. Eu não tenho comércio, só prestação. Rosa, você tem alguma coisa a falar sobre essa PGDAS que distorcido, como que estão apresentando? Boa noite a todos aí. Uai, Everaldo, eu tenho problemas igual os colegas aí estão falando, né? Mas, assim, que está me dando mais problema é uma empresa, duas. Só que é do Simples Nacional. Mas, assim, está empatando, compra e venda. Eu vivo brigando, mas até agora ninguém reclamou nada, assim, que aconteceu algum problema, não. Eu vivo brigando porque eles não vendem, né? Vendem no mesmo tanto que compram. Mas o estoque está mais ou menos. Só porque, às vezes, o caixa que não suporta, né? Porque aí vende do mesmo tanto, tem as despesas. Pois é, Rosa. E como que faz um PGDAS com caixa estourada? Pois é. Então, o PGDAS está distorcido, né, Rosa? Pois é. Ixi, Tá menos. Leandro, quer falar alguma coisa sobre esse assunto? Fala, Abrão. Everaldo, é igual o nosso amigo falou aí, que tem só prestador de serviço, mas o problema também é o mesmo, né? O sujeito tem um faturamento de 10 mil reais e tem uma folha de pagamento de 15. Tem um aluguel, tem energia, tem não sei o quê. Então, o prestador de serviço também está nessa mesma situação. Ele não tem estoque, mas tem despesa e não tem receita. Entendeu? Agora, veja bem, Everaldo, o culpado disso é o governo. Por quê? Porque o software hoje que emite nota fiscal, ele é licenciado pela Cefaz. Porém, ele tem a autonomia de vender sem emitir a nota fiscal. Então, eu entendo que se a Cefaz agisse melhor nisso aí, e autuando esse software aí que faz essa permissão, acabaria esse problema, né? Porque já que eles são licenciados pela Cefaz, então o layout da Cefaz não poderia permitir o sistema fazer uma venda através do PDV ou de qualquer uma máquina que faça venda, que emitisse o cupom fiscal sem ser nota fiscal, né? E isso aí faz com facilidade. As empresas passam lá, emitem um documento, você pode chegar no supermercado e ver. Aí vem um cupomzinho dizendo para você o seguinte: sem efeito fiscal. É inscrito lá para você, entendeu? É um problema sério para nós contadores, isso aí, é aquilo que eu falo, né? Nós estamos ficando desacreditados, porque a gente fala e o governo não age e não acontece nada, né? Mas começar a pegar agora e sair do Simples Nacional, eu não sei como vai fazer, não, cara. É que eu falo, né, Everaldo? Dos meios vai virar Simples Nacional e o Simples Nacional vai virar lucro presumido ou real. Isso aí é fato. Isso aí é fato, na realidade, isso aí é fato. Ainda estão no meio e no Simples, por uma forma de que está maquiando aí as receitas, né? É difícil, né? Ô, Leandro, o que você tem a falar sobre esse assunto? Boa noite, Veraldo. Boa noite a todos. Na verdade, sobre o assunto, eu queria falar só sobre o apenamento, né, no momento em que a empresa incorre nessa situação. Está no artigo 84, inciso 4, a linha I, lá da resolução CGE 140 de 2018. A penalidade, nesse caso, a produção de efeitos é a exclusão do Simples Nacional a partir do próprio mês em que incorrida a situação
e a empresa ela fica impedida de optar pelo Simples Nacional nos próximos 3 anos calendário subsequente. E, ó, não é 5 não, Adriano? Não, 3 anos calendário subsequente. Se for Pois é, constatar... Mané, você acha? Isso aí, ó, isso é coisa muito antiga, velha mesmo, certo? O pessoal, a maioria dos contabilistas estão brincando de fazer um PGDA, certo? Não tinha contabilidade, não tem nada, está com caixa estourada, e ele coloca lá os tempos enxudados, olhando. Vão pegar e o que fazer com uma situação dessa, certo? Isso, e eu vou falar mais, viu, Everaldo? Uma novidade aí. Aproveitando a fala do Abrão, só para você ter uma ideia, o governo, ele às vezes, ele está nadando contra a correnteza. Tem um projeto de lei complementar que está tramitando no Congresso Nacional, salvo engano, é o 108 de 2021. Olha o que está lá no texto. Para quando que o microempreendedor individual que exceder o faturamento em mais de 20%, vai ter ainda o período de 6 meses para poder ser um Simples Nacional como ML ou EPP. Então, não me parece que o governo ele vai tirar as empresas do meio e jogar no Simples Nacional. Pelo contrário, ele está dando um alongamento para a empresa tipo que se enquadrar no regime do Simples Nacional. Se for aprovado, o MEI que exceder 20% da receita bruta, ele vai ter 6 meses para recolher como MEI, para depois enquadrar no regime do Simples Nacional. Moleza demais, né? Não, eles nadam, o Everaldo, contra a corrente. Você vê o tanto de MEI que recebe PIX, que passa cartão de crédito, já estourou 81 mil, já faturou mais que 300 mil, e eu não sei onde é que está o T-Rex, que ainda não pegou esses MEI, não desenquadrou, já não desenquadrou de ofício, tá? Para que ele vá para o Simples Nacional e tire o desequilíbrio do mercado, comece a equilibrar a balança, por quê? Porque saindo do MEI, passando por Simples Nacional, ele vai ter que procurar um profissional para assessorar. E aí vai ter mais cliente, mais empresa para ser assessorado. Mas enquanto esse MEI ele não desenquadrar para o Simples Nacional, não tem como. E aí vem uma proposta, né, um projeto de lei complementar dizendo assim, não, o MEI ele tem que esperar 6 meses ainda. Ele ainda tem que esperar 6 meses para ele aprender a ser uma empresa do Simples Nacional. Então, quer dizer, o governo ele não nos ajuda, ele não ajuda o mercado e não ajuda a classe, não está ajudando ninguém dessa forma, desse jeito. E outra coisa, viu, Abrão? Eu estava observando na reunião passada, o que acontece, aproveitando esse gancho, de fazer o PGDAS errado, por que os escritórios fazem a visita nos clientes das assessorias contábeis para aproveitar, restituir ou compensar crédito PIS e COFINS? Porque o PGDAS está feito errado. Porque eu só vou tomar crédito porque eu apurei o PGDAS errado. Se eu não apuro o PGDAS errado, não tem de onde compensar, não tem como restituir, porque está tudo certo. Então, o que é isso? É um refrigerante, é uma cerveja que não foi tributado, que é a incidência monofásica, é um cigarro que não foi feita a submissão tributária do PIS e COFINS, não foi feita a submissão tributária do ICMS. Então, o que os escritórios eles já sabem que quando eles forem uma loja de conveniência, que eles forem uma distribuidora de bebida, numa mini mercearia aí, ele vai achar erro no PGDAS dele. Por quê? Porque o PGDAS está errado. Se for fazer uma auditoria aí nos PGDAS, no tocante ao PIS, COFINS e no ICMS, não está tributado corretamente lá no PGDAS dele. A empresa, eles estão pagando PGDAS cheio. Eles não estão pagando, desonerando o PIS, o COFINS e o ICMS. Então, todo esse desequilíbrio no mercado é que ocasiona isso. Mas é uma festa. Pera um pouquinho, Ulisses, tem alguma coisa para falar? Ulisses? Fala, Abrão. Everaldo, só falando aí para o Leandro, o que acontece nessas empresas que fez esse trabalho aí? 2 clientes meus. Um cliente eu tinha 60 dias que tinha vindo para meu escritório. E eles fizeram esse trabalho aí, eu tive que fazer
uma exposição de motivo para o empresário, para mim tirar a minha responsabilidade do negócio, que a Receita Federal podia ter entender que o contador novo é que fez essa merda, né? Entendeu? Agora, o que acontece, Leandro? Esse pessoal que faz aí o monofásico do PIS e COFINS, eles foi num cliente mesmo, que é a indústria de tijolo furado aí no interior, e ia fazer. A secretária lá me ligou, a bronca, merda é essa, ó. Isso aí tá tudo errado, você não pode fazer. E nesses clientes mesmo que foi feito, não tem um produto que tenha um NCM monofásico. E eles fizeram 100% da receita. E até hoje não aconteceu nada. Entendeu? Everaldo, eu tenho um caso aqui. Esse ano, chegar no final do ano, vai prescrever, se não acontecer nada. A empresa do Simples Nacional tem 2 sócios. São meu cliente até hoje. Deixa eu terminar o pessoal aqui, depois a gente volta com você de novo, tá? Beleza. Aí, não, tem alguma coisa a falar desse PG10 que vai acontecer? Aí, não. Tem não, Everaldo. Boa noite a você, a todos. Eu não tenho empresa de Simples Nacional, não. Eli, você tem alguma coisa para falar sobre esse PG10 que o pessoal está fazendo erradamente? E a Receita Federal vai pegar agora? Eu acho uma irresponsabilidade esse negócio aí, né? Porque esse pessoal é igual o Abrão já falou há um tempo atrás e continua falando, são falsificadores de PG10, certo? E eu tenho um exemplo meu lá que eles falsificaram coisa esquisita no meu PG10 lá. E aí eu falei para o cliente guardar o dinheiro, porque a Receita vai pegar ele de volta, vai tomar o dinheiro dele de volta. E já, é igual o Abrão falou aí, já tem 3 anos, ele até agora não aconteceu nada. Então, quem sabe, pode acontecer depois, né? Porque ele inventou, igual o Abrão falou, inventou monofásico em tudo até trem lá, entendeu? Ele, mercadoria de industrialização lá, que não tinha nada a ver com isso, ele colocou mercadoria que ele foi na base de cálculo do ICMS e deduziu. Então, já avisei para ele, no caso, eu não deixo fazer mais nenhuma na empresa minha mais, não. Só nessa... Ô, Eli, o problema que o Francisco levantou é o seguinte, esses PG10 apresentados, o pessoal estão brincando de fazer PG10, certo? Porque ele não tem contabilidade. Como é que alguém não tem contabilidade, não tem um livro caixa e vai fazer um PG10? Tem jeito? Mas nesse caso aí, você não está falando nem dessas empresas que pega para fazer perícia, não, né? Estou falando desses PG10 que eles vão levantar agora, vão pegar esse PG10 e tirar as empresas tudinho do Simples Nacional, viu? Mas aí eu acho que quem está permitindo fazer isso é uma irresponsabilidade do profissional que faz isso. Quer dizer, pois é, mas o problema que olha bem, 80% dos contabilistas não estão fazendo contabilidade, parece, certo? E estão chutando o PG10. Mas se você faz lá no nosso programa a entrada e saída de recursos, já é um mecanismo, já é um mecanismo que não tem como. E outra coisa, no mês anterior, você faz uma previsão financeira, você faz o levantamento financeiro, não tem como você deixar o cara com o caixa estourado e o volume de compra maior do que a venda. Aí. Não tem como. Mas eu fiz um caso, eu vi um caso agora, recente, certo? Que eu fiquei abismado, certo? Só de falar, quando você falou aqui o controle de recurso nosso, aí a pessoa chegou e apresentou 2021, aí apresentou 2022, ia apresentar 2022. Mas como você fez isso aqui? Você falou que ia ler o caixa. Você fez o caixa? Não, fiz não. Mas como você vai apresentar o SF se você você não tem o livro caixa? Aí eu fui apertando, o problema dele é que estava tudo errado, o caixa todo estourado, certo? Janeiro, fevereiro, tudo estourado para trás, certo? Então, como que vai fazer isso, Everaldo? Isso aí é omissão de receita, certo? Lá em janeiro, logo, você vai colocar uma receita maior, a oferta de tributação dava 80 e tantos mil, certo? Só de janeiro, certo? E para frente o pau quebrou, certo? Então, o que eu estou falando é que o pessoal está brincando de fazer um PG10. Sem contabilidade,
eu acho. Sem Não, uma mas- contabilidade ou então um livro caixa, não é impossível fazer o PG10. Isso que eu Mas- quero questionar com vocês. Mas se existe algum profissional, algum colega nosso fazendo um tipo desse, ele tem que ser denunciado no É CRC. muito, ali Tem é que ser muito, denunciado no CRC para largar a profissão, porque Eli, não é pouco, não, Eli, é muita gente. não é possível. É É caso de cadeia, estranho é caso Eu de sei cadeia. disso, mas é muita gente a situação. Eu pego cada um aqui, certo? Que eu fico abismado, certo? Fala, colega Cardoso. Everaldo está certo, viu? Ele tem demais. O exemplo que eu ia falar com o Everaldo pediu para prorrogar, eu vou dar um exemplo horroroso para vocês. Vou falar. Depois, Zé Cardoso, fala, depois a gente volta. Tem um outro caso bem que me deixou também bastante abismado, foi a situação seguinte. Um prestador de serviço que o contador dele está fazendo pelo anexo errado para que ele não pague o CPP. A atividade dele de serviço tem que pagar, né, o INSS, o CPP, e ele está fazendo lá por outro anexo para que não tenha desconto, já que ele não tem funcionário. Esse vai pegar também, certo? Isso aí, tranquilamente. Esse é o problema. Que, hoje o cara me ligou e falou que estava com medo dessa situação, certo? A respeito dos PGDAs, que a Receita Federal, o Estado, o Distrito Federal e a Prefeitura vão fiscalizar em cima disso, certo? Então, ele está dando poder para a Prefeitura verificar isso, pegando o PGDAs que eles apresentaram, manda para a Prefeitura, para o Estado, e o Estado vão fazer esse levantamento e já constatar a omissão de receita, certo? E a saída do Sistema Nacional. Só para terminar aqui, desconhecido aqui, tem? Desconhecido? Não está aqui não, né? Delzimar, fala alguma coisa sobre esse assunto? Falou não? Delzimar? Wagner Ribeiro? Wagner Ribeiro, não, né? Fala, Wagner. Geraldo, há um ano atrás, há 2 anos atrás, eu perdi um cliente aqui, só que eu não tinha entregue, foi no início do ano, não tinha entregue a declaração ainda. Depois eu fui entregar a declaração, eu fui checar lá o que o cara fez. Depois que o empresário saiu daqui, o cara retificou as PGDAs do cara, ele estava pagando na época R$5.000 de Simples Nacional. Eu fui olhar lá, parece que estava R$10 a PGDAs do caboclo. Aí foi pesado. O que eu fiz? Eu retifiquei de novo, entreguei a minha declaração de FIS, que foi de 2021, retifiquei, entreguei minha DEFIS, porque na época foi eu que fiz o serviço de 2021, retifiquei... É a DEFIS que eu estou falando, realmente eu estou errado. É a DEFIS que eu vou pegar, aquela declaração do Sistema Nacional, né? Tem muito contador, Verão, que estão envergonhando a classe, igual o seu Abraão aí, ó. A gente trabalha correto e os caras vêm e fazem as coisas erradas, o cliente parte para ele. Eu já perdi aqui ano passado, este ano agora, uns 2 clientes para contador lá da 44, porque os caras fazem rolo. Você entendeu? E a gente não pode fazer nada. Divina, fala sobre essas DEFIS que estão apresentando tudo errado. Fala, Divina. Nenhum dos dois. Divina, Barão. Otávio, fala sobre esse assunto. Otávio. Presidente Everaldo, a presidente Susana esteve na Receita Federal semana passada. Eles estão criando um grupo lá de trabalho do Simples Nacional. Agora, o senhor esteve num evento comigo e o pessoal da Receita Federal falou assim que 4% da receita bruta do Brasil, né, vem de 96% das empresas, né? Então, a arrecadação do Simples Nacional não significa nada para a Receita. Eu, assim, pessoalmente mesmo, eu não acredito em muita coisa na Receita Federal
com relação ao Simples, não. Eu sou muito cético nisso daí, muito franco para falar isso daí, porque eles não vão designar um fiscal para fiscalizar a empresa de Simples Nacional. Certo? O que poderia ser feito são os municípios e a Secretaria de Fazenda de Estado implementar uma fiscalização mais rigorosa em relação a esses Simples. O que a gente tem visto aqui em Goiás? Eu também tenho isso aí, o Wagner acabou de falar, eu estava ouvindo ele aí. Eu tenho clientes meus lá, supermercado, que fatura em torno de 300 mil, 400 mil, até 500 mil mês, e fatura 50 contos só por mês, gente. O resto é tudo maquininha, certo? A gente não precisa ficar floreando aqui para falar essas coisas não, que nós estamos entre contadores. Mas a realidade é essa mesmo, gente. Então, com relação ao Simples Nacional, eu não acredito em muita coisa, não. O que a Receita está se posicionando em cima de arrecadação são os grandes empreendedores desse país, né? Que elas têm um regime de acompanhamento fiscal, né? Que eles conseguem monitorar o recolhimento dessas grandes empresas no Brasil. Com relação ao Simples Nacional, pessoal, eu não acredito em muita coisa, não. Com relação à Cefaz, quanto tempo que a Cefaz não faz uma fiscalização que poderia fazer um confronto com o que está comprando, com o que está vendendo? E eu quero, nessa oportunidade também, Severaldo, eu vou fazer uma viagem com o professor Valdir esse final de semana, o professor Valdir Mendonça, que é conselheiro do Conselho de Contabilidade. Eu vou trazer ele aqui para falar sobre a experiência dele no CAT com relação às empresas do Simples Nacional. E eu vou fazer isso aí, eu vou ver com ele se pode ter uma agenda lá para a gente, para ele participar aqui e falar isso aí para a gente, para que a gente possa, assim, firmar, vamos dizer assim, uma situação, porque está ficando difícil para a gente, entendeu? Um cara chega lá, igual chegou numa empresa minha de confecção e falou para o cara que ele tinha sistema monofásico de PIS e COFINS em confecção. Falei, moça, onde você tiver esse benefício, você me mostra. Falei para o advogado, na cara do advogado, na reunião, eu, o empresário e o advogado. Por favor, só me fala que benefício que a empresa do Simples tem aqui em Goiás. A não ser aquela lei 16.510 que trata da redução das empresas que fazem confecção de tecidos, né? E aí o cara falou, não, mas você tem, tal. Não, mas aí, doutor, a empresa aqui, ela tá pagando IPI no Simples Nacional. IPI você não paga de confecção. Eu falei, meu amigo, no Simples Nacional você não tem benefícios, tem que pagar tudo. Não, nós vamos recuperar só o IPI. Falei. Aí eu chamei o empresário no canto e falei, meu amigo, é o seguinte, a opção é sua, eu tô fora. Entendeu? Então, a situação, assim, é muito difícil, isso daí e tal. A gente tem visto aí algumas situações que algumas empresas que têm feito isso daí, tá assessorando algumas outras empresas do Simples aí, fazendo isso daí. Sucena já teve a oportunidade de ir na Receita Federal aqui em Goiás, não se contentou com a resposta, foi para Brasília, né? E Brasília diz que vai criar um sistema. Agora, quando é que vai criar, a gente não sabe, né? Porque o governo é político, né? A cada momento que vira algo aí na política, eles, vamos dizer assim, paralisam certas atividades. Essa é uma posição minha, entendeu? Não é uma posição do sindicato nem nada, para não me comprometer aí, nem comprometer minha entidade, nem o Conselho de Contabilidade. É uma coisa pessoal minha que eu estou expressando minha opinião. Pois é, mas acontece, Otávio, eles não vão fiscalizar, não. Quem vai fazer isso é a máquina. Simplesmente descaracteriza ela lá, certo? É muito fácil, ele já está sabendo. Apertou o botão, a firma tal, descontrolada, certo? É ele que vai explicar, você está fora do Simples a partir do dia tal. Pronto, acabou. Pois é, inteligência artificial, né, Severaldo? Isso eu já estou sabendo, que tem um sistema aí que vai ser robotizado aí dentro da Receita Federal, que a inteligência artificial ela vai substituir, né, os fiscais em alguns procedimentos.
Então, vai verificar, o cara comprou 100 mil, vendeu 50, comprou 100, vendeu 50, ainda vai lá na Receita Federal, ainda pede restrição de PIS e COFINS monofásico, alguma coisa assim. Tá doido para acessar isso no Simples. Ó, pessoal, Everaldo, eu ficava muda. Para aí, Então, só um pouquinho, Divina. Só um pouquinho, Divina. Tá. Eu vou falar um negócio para vocês aqui. Eu sou vice-presidente do CRC, lá de fiscalização, e tem um procedimento para que entrou uma denúncia no Conselho de Contabilidade. Olha para vocês verem, gente. Uma empresa prestadora de serviço, tem um rapaz aí que fez uma assessoria nessa empresa e falando que ela tinha PIS e COFINS monofásico de prestação de serviço, gente. Foi feito isso aí, a Receita Federal correu atrás e pediu os impostos de volta, entendeu? Porque não existe isso aí, prestação de serviço com PIS e COFINS monofásico. O advogado entrou com uma denúncia lá no Conselho de Contabilidade. O processo tem mais de 300 laudas, certo? Que o rapaz, o advogado relatou os últimos 5 anos e colocou tudo aquilo que foi feito em função disso. Tá, o processo está lá. Agora, vamos lá. Vamos pensar. O contador foi culpado? Não foi. Não foi. Por quê? O Fábio sempre fala, o cara fez o crime perfeito. O que ele fez? Ele pegou o certificado digital da empresa, certo? E fez todas as retificações no sistema, certo? E o advogado entrou contra o contador. Como que o contador vai... Desculpa, contra essa empresa, né? Agora, como você vai penalizar a empresa sendo que ele usou o certificado digital da empresa? Que não aparece o nome dele em nada nessa situação. O Fábio sempre fala isso aí, crime perfeito. É só para vocês dar uma reflexão a respeito disso daí. Tá bom. Fala, Divina. Everaldo, eu falo muito com as pessoas, eu acho que estou falando demais. Gente, certificado digital, não tem desculpa que não usou, não. A empresa vai pagar, porque está no nome dela. Ela elegeu mal para alguém usá-lo. Fato, ela que fez. Esse é só um gancho, mas eu vou falar para você. Everaldo, com o e-financeiro e com a nota fiscal eletrônica, a Receita Federal, Estadual, Municipal tem tudo na mão, só não fiscaliza porque ou não tem condição ou não tem uma inteligência artificial boa. Por quê? Uma empresa B e C, de um contador nosso, que não é culpa dele, essa empresa dele já foi pego, foi multada em milhões. Por quê? Ele fazia jogada, não tirava nota e pagava, as 4 empresas, rodava caixa. Uma não tinha dinheiro, pegava na outra, pegava na outra, pegava na outra. Aí a Receita Federal entendeu que aquela empresa desorganizada, que não tinha dinheiro e tinha faturamento, mas não fazia nota fiscal de serviço, mudou. Não tem como. Nessa geração, vai para o inventário, ele não consegue pagar. Vocês aí, todos têm razão, inclusive o Júnior falou aí uma coisa muito interessante, que não tem como sair, é tudo eletrônico, gente. Se fazer um controle simples, só pegar o extrato lá no Bacen, que acho que é e-registrado que chama, tá tudo lá, e ele se é descarado, e não tem noção, e nem sabe praticar crime, porque passa pela conta, passa pelo Pix, passa pelo depósito. Como é que esse cara vai provar que não fez? O que a prefeitura fez? Não vou falar quem. Mandou o extrato para o cliente, multado, apresenta a nota fiscal desses depósitos. Vai apresentar como? Não tem jeito, Everaldo. Vai tudo para o Divina, o rapaz está alegando, certo, que é gente demais que está nessa malha, certo, dessa DEFIS, certo? Mas é muita gente, e eu já constatei isso, que é muita gente não está importando de fazer uma DEFIS, uma DEFIS que é sustentável, certo? Então, o negócio vai ficar feio mesmo, e vão pegar e vão arrasar todas as empresas mesmo. Então, vocês podem esperar que o negócio vai ficar brincadeira, não. Sabe? Everaldo, deixa eu terminar de concluir. Igual você sempre falou, não tem condição humana de uma pessoa fazer essa empresa. Não tem. O que acontece? Põe um monte de menino trabalhando, faz do jeito que dá, manda depois retifica. Como que retifica?
não tem Pois é. base para poder sustentar. Pois bem, todos aí estão com a razão. Obrigada, é isso mesmo. Eurípides, aí saiu da reunião. Carlos Pereira, fala. Everaldo, quero reportar aí, boa noite a todos vocês, é o seguinte, algumas empresas, eu fiz monofásico delas, eu tenho uma distribuidora de gás, que entrou no escritório, foi feito, supermercado, mas correto, né? E, na realidade, também, a gente faz contabilidade das empresas, né? Eu tenho contabilidade de MEI, né? Então, quer dizer, a gente está correto, mas o que eu tenho a dizer em relação a isso é, infelizmente, nós temos muitos colegas mesmo que não estão fazendo contabilidade coisíssima nenhuma, não faz nem livro caixa. Não? Isso é uma tristeza. É muita gente mesmo, cara. É muita gente que não está fazendo, e pior que o conselho também, não sei, eu não posso nem falar mal do conselho, porque o conselho é muito pequeno em relação a essa quantidade de profissionais, mal profissionais que nós temos aí, né? Inclusive, eu tive a verificação do conselho atrasado, né? Ele foi lá, olhou as empresas, tudo, né? O Saulo até me ligou na época, né? Me ligou e falou, agradeceu que meu escritório tinha. Então eu falei, não, Saulo, aqui a gente vai mesmo, né? Eu faço contabilidade de 126 empresas, gente, mas eu tenho 9 funcionários, né? 9 funcionários. 3 contadores, tem 3 contadores no meu escritório, e a gente está andando, né? E eu tenho uma empresa que me dá muito trabalho. Eu fico um dia com ela, a Seara, aqui no estado de Goiás. Eu faço ela, tal, beleza, mando, tudo certinho. Quer dizer, é isso, a gente precisa de investir. Tem que investir, não tem como não investir. É só investindo que a gente vai, né? Vai à frente e vai avante. Não tem como não, né? Mas é isso aí. Fala, Otávio. Wagner Júnior, fala. Wagner. Né? Não é o Wagner Júnior, não. Não, Wagner Júnior. É o seguinte, pessoal, a gente teve outra situação também que a gente precisa reportar a vocês. Eu fui procurado por um colega nosso aí que o empresário tinha uma empresa individual no nome dele, patrimônio até considerável, e quando iniciou a fase do inventário, a Secretaria da Fazenda pediu, né, o balanço na data do falecimento do Decujos, né? E nosso colega não tinha feito a contabilidade dos últimos 5 anos. O advogado foi lá no juiz lá, entendeu? E o juiz fez um despacho lá para o cara apresentar a contabilidade em 30 dias dos últimos 5 anos. Pessoal, é uma situação assim, muito peculiar que está acontecendo e às vezes vocês não sabem disso. Empresa do Simples Nacional, né, que tem patrimônio aí estupendo aí, patrimônio alto, né, e que não fazem contabilidade. E aí, se vocês não têm essa convivência nessa área da sucessão, toma muito cuidado, viu? Porque uma hora dessa aí, o juiz vai mandar prender contador. Porque ele precisa de ter o balanço. Aí não tem um balanço, eu designo o quê? Um perito contador para fazer aquilo lá. Aí o perito contador vai fazer o quê? Ele vai atestar para o juiz que não existe contabilidade. Como é que um perito vai trabalhar numa perícia judicial se não existe contabilidade? Então é muito cuidado, serve de alerta aí para todos os nossos associados aí a respeito disso daí, entendeu? Tranquilo. Wagner, fala. Wagner Júnior. Não, né? Joeli, fala. Na verdade, acho que é isso aí, do jeito mesmo, aí, inclusive, que o Otávio colocou aí, certo? O Carlos aí e o Wagner, você está entendendo? Então, isso aí está acontecendo e eu acho que isso aí não para, não, viu? Isso aí criou-se um vício, certo? Criou-se isso aí um vício e sei não, viu? Mas acho que... Mas você não acha que a Receita Federal já está preparada para tirar todas as fibras do Simples Nacional?
Bom, e isso aí, autuar, e ele não vai ter jeito. isso aí com a nova legislação tributária, que eu tenho visto aqui, certo? Praticamente as empresas do Simples Nacional vai acabar. Eu não Certo? falo Vai nada, acabar. não. Eu estou falando só simplesmente que eles estão aparelhados. Tá, lógico que está. Além de estar aparelhado. Intelectualmente, para pegar essa defício que foi apresentada e autuar todo mundo, tirando fora do Simples Nacional, gente. Tudo bem, agora eles vão fazer isso realmente? Será que vai? E já está fazendo e vai acontecer agora, certo? É muitas e muitas empresas na situação. Viu? Pois é, mas e tem jeito da pessoa saber isso com antecedência? Não, ou tem que senhor, ele não esperar vai. a notificação? Ô, Joeli, eles vão colocar lá, só vai dizer, ó, a sua empresa está fora do Simples Nacional, suspende a nota fiscal dela, pronto. Suspendeu a nota fiscal, ele não pode tirar a nota, aí ele vai ter que trabalhar como? Vai trabalhar como? Então, ele está fora do nacional e já deu um auto de infração e não tem jeito de defesa não, cara. Em cima da declaração que ele apresentou, da Defis. Isso aí é justamente dessa forma, né? Agora, infelizmente, como o Wagner comentou aí, o Otávio, certo? Nós temos aí uns colegas aí que está acabando com a classe contábil. Não é pouco, não, é muita gente. Certo. É muita gente na situação. E isso aí, o que vai acontecer, ninguém sabe com essa reforma tributária, não sei o que vai acontecer com esse pessoal. Ou eles vão perdurar ou vai desaparecer. Não, isso vai ser antes agora, certo? Pois é, mas eu estou falando, cara. Não, tudo bem. Não vai de qualquer maneira, a reforma tributária está aí também, está batendo na porta. Tá bom. Certo? Joaquim, agora, vamos aguardar ver o que vai acontecer. Né? Joaquim quer falar, não? Fernando Alves. Quer falar agora sobre esse assunto? Joaquim, pode falar, Joaquim. Bom, eu sou bem pequeno aí, né, nesse cenário. Eu analiso da seguinte forma, gente. Aqui na minha região, em Tocantins, a gente tem um problema sério com relação a esses escritórios aí que realmente têm umas cobranças muito abaixo, que não conseguem atender, que cliente tem muitos problemas que o cliente também não... Mas eu enxergo da seguinte forma, né? Partindo do princípio dessa fiscalização aí que vai acontecer, o problema está lá no empresário. Então, o empresário hoje ele vai ter que mudar a postura dele, ele vai ter que aprender tributário. Hoje, pela manhã, eu passei a manhã toda explicando para um cliente como que funciona a empresa dele, como é que se trata, qual é o fator R dela, como que se traz, trabalhar isso na perspectiva dele para que ele entenda, para que ele comece a nos ajudar. Por quê? O que vai acontecer? Ele faz o erro lá, e depois chega na contabilidade. A contabilidade vai virar o legista, ela vai apontar o problema, mas não vai poder fazer mais nada, o cara já está morto. Já aconteceu da empresa ir para o brejo. Então, é necessário... Desliga o seu celular. Exato. Continua, Joaquim. Então, é necessário com uma conscientização, mas eu acho o seguinte, o problema maior, por exemplo, assim, o que eu tenho visto aqui no escritório? Muitos empresários, eles estão muito acomodados, eles não querem mais que você vá lá e explique para ele aquilo. Eles simplesmente falam o seguinte, olha, eu estou te pagando para isso, resolve. Eu estou te pagando para isso. Agora há pouco eu cheguei de um cliente, eu falei para ele, olha, deixa eu te explicar um negócio. Embora a gente seja responsável pela parte contábil, embora a gente está realizando o nosso trabalho, mas não dá para me tomar decisões dentro do escritório e achar que essa é a sua decisão. Então, eu tenho que compartilhar isso, eu tenho que aumentar a minha comunicação contigo. Então, acho sim que a gente precisa realmente aumentar as comunicações, eu estou em busca agora de hoje pela manhã também, eu tive um encontro com um advogado, assim, para que a gente comece a estabelecer regras mais precisas, para que isso fique bem documentado, para evitar problemas. Por quê? Porque muitas vezes a gente comunica com o cliente, passa a informação, mas não está oficializado.
não está de forma oficial. Então, assim, o que acontece? O cliente hoje, qual é a alegação dele? Não, a alegação é que é o contador. O contador fez errado. Hoje, pela manhã, quando eu estava instruindo esse novo cliente a respeito da empresa dele, eu tive o cuidado de falar com ele, olha, deixa eu te falar um negócio, as atuações vêm para você. A empresa é sua. Você tem a opção da contratação de um profissional, né, via CLT, que esteja aqui dentro da tua empresa 24 horas, para que você possa, né, ter um trabalho mais próximo, ou você pode terceirizar. Ótimo, eu sou o terceirizado, você resolveu terceirizar. No entanto, deixa eu te falar um negócio. Daqui é que vai sair as decisões. Eu sou um colaborador seu, a gente conversa, eu tento te passar as orientações, você tenta seguir, na maioria das vezes eu já jogo limpo desde o início para ele entender o seguinte, olha, o problema é seu, porque o que está acontecendo, gente? Às vezes a gente absorve muito os problemas do cliente com dó, e aí acaba nos encontrando em problema. Por quê? Porque às vezes você fica com dó, mas é esse o caminho, mas não dá. É muito comum, não sei se vocês aí estão enfrentando esse tipo de problema, mas, por exemplo, hoje, eu conversando com o cliente, explicando para ele a respeito do uso do cartão de crédito, e as pessoas têm uma outra noção sobre o cartão. Não, é só passar aqui, está tudo bem. Não, é só passar aqui, está tudo bem. Não, eu quero tirar daqui, vou para a minha conta lá, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Gente, a gente tem que ter mais cuidados com relação a isso, a gente tem que ter mais comunicação com relação a isso. E, assim, só para terminar, eu falo para vocês, a gente precisa documentar isso. Documentar para que, eventualmente, algum problema que venha a surgir, e eu acredito que vai surgir em algum momento, você ter formas de se defender de forma oficial. Porque, às vezes, a gente fica muito atrelado no verbal. Hoje, eu conheço, por exemplo, tem cliente que ele não faz nenhum tipo de ligação para você, ele só manda mensagem. Tranquilo. E aí, as pessoas estão aceitando isso. Então, a gente tem que começar a colocar isso disponível no mercado. Eu encontrei esses dias um colega de trabalho e conversando sobre isso, ele falou, olha, final do ano está aí, eu estou entregando diversas contabilidades, eu estou fechando o meu trabalho e entregando. Por quê? Porque o cliente não está querendo se adequar. E aí é fato. De fato, a gente tem encontrado isso muito no mercado, de pessoas que são empresários, mas eles são empresários que não têm capacidade para ser empresário. E isso aí vai dificultar para a gente aí, até mesmo na própria reforma tributária. Joaquim, você está falando de qual cidade? Gurupi, Tocantins. Gurupi do Tocantins, hein? Já fui muito, certo, lá em Gurupi, dado curso, certo? Naquela época, correção monetária, certo? Então, Gurupi é cidade muito boa. Fernando, fala. Seu Veraldo, assim, a gente às vezes fica preocupado com o cliente às vezes é muito difícil o cliente estar preocupado com a gente, porque ele preocupa só com o bolso dele. E com relação a esse tanto de mudança que vai vindo, mudança sempre houve mudança. Só que agora está apertando mais, porque está mais tecnológico. Antes, às vezes, estava mais atrasado um pouco. Eu trabalho com o pessoal no posto de combustível, custo até pequeno, não é muito grande, não. Aliás, é pequeno, não é grande, nem muito grande. É o seguinte, eu um pessoal, os advogados, querendo fazer a restituição do PIS e da COFINS. Só que pelo movimento dele, o valor era muito alto. Era 4 milhões, 5 milhões. Aí eu achei aquilo estranho, sabe? Eu pensei, gente, mas o PIS e COFINS do posto, isso até já é monofácil, já recolhe lá na refinaria, já recolhe. Então, assim, as montas que eles falam para eles são muito grandes, muito altas. E a gente, às vezes, fica na ponta preocupado com outras situações. Esse faz a contabilidade deles, faz isso, demonstra. Só que aquilo ainda está. A parte da contabilidade para eles não tem muita importância para isso. Parece que o que tem de importância é a parte do dinheiro no bolso deles. E vem esses advogados, vem esse pessoal e faz uma lavagem cerebral. Eu sei que esse cliente, até eu consegui fazer um terrorismo na mente dele, que ele graças a Deus, ele cascou fora. Eu simplesmente falei para ele o seguinte, seu Verão, você até assim. Falei, é o seguinte, um posto do tamanho desse seu. Aqui na cidade tem só 4 postos de combustível. Você imagina, numa cidade grande, vamos pegar uma cidade, um posto maior, tem 20 postos de combustível.
de qualquer parte do país, qualquer advogado tributarista, ele pega um jato, ele vem até na cidade e pega lá 10, 20 postos, você imagina 4 milhões de cada posto, quanto que ele vai ganhar de comissão? Ele falou, não, tem razão, você me prova qualquer um desses. Ninguém recebeu. Assim, só para ser até um desabafo, mas assim, o tanto que é difícil, que o empresário ele só quer o dinheiro no bolso. Assim, a hora que chega conta uma história para ele só quer o dinheiro no bolso dele. E às vezes tem uns que contam certas firolas, certas situações, que aquilo ali é a mesma coisa de vender terreno na lua. Acho que não existe muito. Assim, mudando de assunto aqui um pouquinho, essa história que o Otávio contou aí de um prestador de serviço, a restituição do PIS e da COFINS do serviço, eu tive uma situação de um restaurantezinho, do Simples, que esse restaurante, a única coisa monofásica que ele tinha lá era cerveja e refrigerante, que era uma coisa pífia, era um valor muito pequeno. Pasmo. Conseguir fazer restituição do PIS e da COFINS sobre a refeição. Aí, o que acontece? O sistema é falho. Eu falei para ele, olha, a questão de ter conseguido, você não teve êxito, não, porque o dinheiro realmente vai cair na sua conta. Só que a Receita, ao mesmo tempo que ela tem 5 anos para ver o que teve de errado, mas o que ela também fez de errado. Porque isso aí ela pagou, mas ela pagou indevido. Ela restituiu esse valor indevido. Mas o dia que ela pegar esse valor de volta, ela vai pegar ele, mas a mão vai vir pesada. Então, assim, eu acho que a gente, no todo, a gente vai no caminho certo. Porque a gente vê as coisas aqui no sindicato, a gente vê as coisas do conselho, a gente vê, assim... mas é porque eu acho que tem muitos contadores que eu acho que eu fico preocupado, porque acho que tem escritório que é muito grande, tem uns contadores que são muito ricos, e tem umas situações que às vezes a pessoa acha que ele tem que estar naquele nível também, mas eu acho que é cada um na sua. Assim, isso é só um desabafo, sabe? Assim, certas situações que aparecem, que não é para a gente, às vezes. É difícil, né? Ô, Nelson, quer falar alguma coisa? Não, né? Ô, Fábio, nós estamos discutindo aqui no fim do ano, apresentamos uma declaração do Simples Nacional, né? DEFI, não é isso? E parece que essas declarações estão muito distorcidas, certo? E eles vão reter essa declaração e vão começar a autuar todo mundo, certo? Pela entrega da declaração DEFI do Simples Nacional. O que você acha disso? Olha, a Receita Federal, ela, como você está bem lembrado, ela prioriza correr atrás dos times, das empresas grandes, né? Você lembra lá que eles falaram que 95% das empresas pequenas fatura 5% dos impostos, 5% das empresas grandes contribui com 95% dos tributos. Então, eles não têm prioridade para mexer com empresas do Simples Nacional, não, e nem tem material humano. Claro que com as ferramentas de sistemas, internet, esse negócio, eles podem agora dar uma mexidazinha no Simples Nacional, mas não vai ser tão grande. Mas agora, com a informática cada vez mais aprimorada, eles também vão chegar no Simples Nacional, né? Porque quantos anos se faz a DEFIS, quantos anos tem lá para pegar aquela questão do artigo 29 lá, a questão de que teve despesa mais do que faturou, né? Questão do estoque, acima daqueles índices lá do artigo 29. E nunca pegaram. Pega um aqui, outro acolá, mas pode ser Fábio, pelo que eu estou vendo aí, eles pegar simplesmente, Fábio, quem pegou isso, quem pega isso, vai pegar isso, é a máquina. A máquina vai informar, ele só vai soltar para as empresas, você está fora do Simples por causa da comparação da DEFI, certo? Isso aí vai ser claro que isso aí, eu falo isso aí, eu falei há muitos anos atrás, que eu estava assistindo um curso
que 0,1% das empresas que contribuem com 60 e tantos por cento. O restante contribui, certo, com o Auxílio Nacional, os presumidos, certo? Mas isso aí é o lado social. Mas esse lado social esse lado social que eles estão fazendo acabou, certo? Porque a máquina vai pegar e vai autuar todas as empresas, sair produtivas e já manda o auto-infração. Quem vai fazer isso não é o ser humano, não, Fábio. É a máquina, é a inteligência da Receita Federal. Isso não vai ter jeito, não vai ter nem desculpa, certo? Quando eu apresentei uma DEFIS totalmente distorcida. Você sabe que como é que alguém pode apresentar uma DEFIS sem uma contabilidade ou sem um livro caixa? É possível fazer isso? Não é possível, certo? Então, estou chutada, certo? Estão todas chutadas, certo? E simplesmente vai pegar, for fazer um comparativo, vai mandar, não vai fiscalizar, não. Simplesmente você está fora do Sistema Nacional, você que se defenda, se defende e pronto. Material, equipamento para fazer isso eles têm, né? Ótimo! O governo que está doido por dinheiro também eles têm agora, né? Então, sim, vou usar para não cair. Eu fico com dó desses contabilistas que deixaram acontecer uma coisa dessa. Gente, isso aí vai ser um Deus da acuda, certo? Escreve o que eu estou falando, que o negócio vai vir feio. E é muita empresa, certo? O pessoal do interior já mandaram para aqui para mim, certo? O negócio vai ficar feio mesmo. O Estado, o município, o Distrito Federal vai mandar mesmo, vai tirar fora mesmo essa pessoa do Sistema Nacional e simplesmente autuar, certo? E a pessoa tá aleijada o resto da vida. Fala, Leandro. Fala, Leandro. Leandro, você está mudo. Oi. Só fazendo um adendo sobre a questão da incidência monofásica do PIS e COFINS para prestador de serviço, só tomamos cuidado para a gente não colocar todo mundo na mesma balança. Por quê? Eu posso ter um prestador de serviço, por exemplo, uma oficina mecânica. A oficina mecânica, ela é obrigada a tirar uma nota fiscal da peça. Ela tem que tirar uma nota fiscal de serviço da mão de obra e outra da peça. E se essa autopeça ela tiver classificada nos NCMs que são monofásicos, aí esse prestador de serviço ele pode expurgar o PIS e o COFINS lá no PG-10D. Então tem que analisar que prestador de serviço que está fazendo esse processo. A gente não pode generalizar. Eles estão fazendo genericamente, tudo. Para eles está tudo pronto. Certo? E o negócio vai ficar feio. O negócio, eu fiquei abismado com as notícias que eu estou recebendo do pessoal de fora, viu? Eu fiquei assustado. E pessoas simples, viu? Cidadezinha pequena, e diz que o pau está quebrando feio lá. Fala, Brão. Pode falar o seu caso. Já não, Everaldo, eu gostaria muito de parabenizar você aí por ter trazido esse assunto aí na pauta, porque é um assunto importantíssimo. O Leandro deve estar sabendo disso aí, porque ele acompanha mais. Paralela à reforma tributária, está se montando uma fiscalização inteligente a nível municipal, estadual e federal. Certo. Então, Everaldo, 90% das empresas do Simples Nacional está com a DEFIS errada, totalmente errada. Então, vai ter problema. E vai, para os contadores que querem trabalhar certo, vai ser muito útil isso aí. Entendeu? O que eu quero falar para você do DEFIS, as aberrações que tem. Há 4 anos, 5 anos atrás, peguei um cliente de prestador de serviço. Ele faturou R$18 mil, porque não emitia nota. E o contador declarou que distribuiu lucro proveniente dessa empresa para o sócio, para um foi 35 mil e o outro 35, 70 mil com faturamento de 18. Eu alertei os empresários só porque até hoje, se chegar a 31 de dezembro, a Receita não agir, vai passar. Entendeu? E é um absurdo. Parece mentira falar isso, né, Everaldo? Entendeu? Mas é um absurdo tão grande, que a gente fica até com vergonha de falar. Mas eu tenho isso aqui para provar para qualquer um o que o cidadão fez. Só porque eu perdi uma contabilidade e o cliente veio para mim, né? Entendeu? Então, parabéns, Everaldo, você trazer essa aí, porque tá se trabalhando na reforma tributária e, paralelamente,
está montando esse esquema aí, não só do Simples Nacional, do MEI, mas também lucro presumido real, todos. Uma fiscalização inteligente. Então, vai acontecer em breve, Heraldo, uma revolução muito grande. Igual nós tínhamos uma inflação horrorosa, né? Ninguém conseguia fazer mais nada. Até que veio um aí e resolveu. E eu comparo hoje essa sonegação, essa questão, igualzinho na época da inflação, Everaldo. Virou uma bagunça, um horror, ninguém entende mais nada, ninguém faz mais nada, entendeu? E virou esse trem custoso de a gente trabalhar. Parabéns aí por você ter trazido essa pauta, entendeu? Eu venho acompanhando isso aí também, Everaldo, que a fiscalização, você tem falado aí que a fiscalização aí não importa muito com o Simba, isso é conversa do passado. O presente é outro. Por quê? Nesse trabalho, Everaldo, da Defis que a Receita quer fazer aí, se der arrecadar 54 bilhões só de correção da Defis. Não é pouco dinheiro, né, Everaldo? Não. É a metade do déficit do país. Então, ele vem acompanhando. Parabéns que você trouxe isso aí, ele vem. E a Receita espera uma arrecadação do Simples Nacional nesse montante só de correção da Defis. Você viu que está sério, né? Só para alertar o nosso colega Fábio e Otávio, certo? Que 0,1% das empresas, você recolhe 70%. Esses outros 99,999 são N e N empresazinhas, certo? Que, se eles pegarem a metade delas, que está com problemas da Receita, que é muito maior do que isso, a arrecadação deles vai virar um absurdo, é uma coisa de louco, é uma coisa que a gente não imaginaria, certo? O que eles vão arrecadar com isso, e pior ainda. Então, o pequeno que vai pegar, vai ter que pagar, se ele não pagar, os bens dele vai ser piorado, certo? Não tem jeito de os bens, não tem jeito de fazer nada. Então, contabilista, cuidado com a situação, que a situação não é brincadeira, não, certo? Então, não fica nessa que eles não vão fiscalizar os pequenos, porque agora, que fiscalizam, não. Quem vai colocar isso é a inteligência, é a máquina que vai apertar o botão lá e vai pegar todo esse pessoal, ele que vai justificar se aquilo está errado ou não. E sabe quando que ele vai justificar? Nunca. Então, ele vai ter que vender alguns imóveis para pagar esse auto-inflação que vai vir muito pesado, viu? Fala, Otávio. Não, peraí, Abraão, continua. Everaldo, só para você ter uma noção, naquela reunião que o pessoal da prefeitura fez, hoje a prefeitura autua um Simples Nacional e manda recolher o ISS no DOAN e pronto. Porém, a prefeitura de Goiânia não vai aceitar mais isso, vai exigir a retificação do DAS. O que implica nisso aí? Certo. Recolhimento de tributos federais, etc, né? Tranquilo. Fala, Otávio. É só colocar um pouco mais de pimenta aí nessa discussão para nós aí, contadores. Foram nós, contadores, aí que levantamos aí essa tese, né, dessa reforma tributária. Tem que parabenizar o Leandro aí que fez esse trabalho aí para gente. Os empresários não estão nem aí para isso, gente. Entendeu? Porque eu falei, não, quem vai pagar imposto não sou eu mesmo, quem vai pagar é quem vai consumir agora na reforma tributária. Então, eles não estão nem interessados nesse assunto. Outra questão, e voltando esse assunto aí dos empresários, você vê que o nosso Conselho de Contabilidade, como sindicato também, que saiu na frente aí. A Sucena foi na FIEG, foi na FEComércio, esteve lá no Congresso Nacional, na Câmara de Deputados, no Senado, falando com os senadores e tudo, levou o levantamento que foi feito pelo Conselho de Contabilidade para a OAB, para o governador Caiado, a esse respeito aí, substanciou o Caiado aí para que ele pudesse fazer essas notícias que ele tem feito aí nos noticiários aí do Brasil afora aí, entendeu? Então, o que acontece? O empresário não está nem aí e nós, contadores, estamos preocupados com isso. Outra questão também que o Leandro pode até falar a esse respeito
A preocupação não é preocupação nossa, porque nós registramos os atos e os fatos que são derivados das empresas. Acontece que essas empresas que estão dentro do Simples Nacional, a partir dessa reforma tributária, vai ser regulamentado por lei complementar, eu acredito, o crédito que essas empresas do Simples vai repassar para as empresas que estão tributadas no lucro presumido ou no lucro real. Vamos dizer o seguinte, uma empresa do Simples Nacional que vende 100 mil, que não paga o seu imposto, né, eu não sei como é que isso vai acontecer futuramente, essa empresa que está comprando dessa empresa do Simples, que está inadimplente no Simples, essa empresa não vai poder tomar crédito. Não sei se vocês sabem disso na legislação. O Leandro já falou isso aí para a gente já leu a legislação também. Então, quer dizer, o cara que tem inadimplente, pode ser do Simples Nacional, qualquer outra empresa, ele não vai repassar esse crédito para frente, porque a lei, essa nova reforma tributária, ela veio também dando a oportunidade de você tomar esse crédito. Portanto, meu amigo, se você tiver inadimplente, você não vai conseguir repassar esse crédito. Automaticamente, seu comércio, né, vai ser fadado ao fracasso, infelizmente, né? Acabar com essa ciranda, né? O cara que registra, afirma o nome do marido, o marido quebra, põe o nome da mulher, a mulher quebra, bota o nome do filho, aí vem um segundo filho, registra a empresa o nome do segundo filho, tudo no mesmo lugar, sem fazer alteração, sem mudar de lugar, e ali vai continuando, entendeu? Aí quando ele termina todo o seu laço familiar, ele bota o nome do pai, nome da mãe, nome da avó, e aí vai tocando a empresa. É isso que está acontecendo, isso é a realidade do nosso país. Isso aí a gente não precisa de ficar aí, como se diz aí o Edson Cândido, né? Lê na mão de ninguém, não. Isso aí, pessoal, isso acontece. Isso é normal no nosso país. Coisa que poderia ser anormal, é normal no nosso país. Doutor Otávio, você tem toda a razão. O empresário só vai escutar nós quando doer no bolso dele. Não adianta, você vai lá, conversa, ele sai no ouvido, sai no outro. Entendeu? Então, culpado disso é o próprio governo que não leva a sério esse pessoal. O empresário não escuta nós mais, doutor Otávio. Por quê? Ele está fazendo do jeito que ele quer e não acontece nada. Isso mesmo. Ô, pessoal, eu tinha um cliente, eu vou falar o que aconteceu, que era ruim, mas era ruim, não me pagava, certo? Não pagava os impostos, nem nada, certo? E eu fui levando em banho-maria, certo? Aconteceu o seguinte, gente, por causa do PVA, já falei para vocês isso uma vez, do PVA, que ele vendeu um carro e o cara não transferiu o carro, sumiu do mundo. Aí, por causa disso, eles suspenderam a empresa, certo, do Simples Nacional. O que está acontecendo agora? Aí eu cheguei, entrei com o processo, tudo, até estou pagando, certo, o Estado, certo? Agora, assim, da agora para frente, você não pode atrasar para mim, inclusive estava me devendo 7 meses e me pagou, certo? Em 2 parcelas. Recebi 7 mil reais, certo? Você não pode atrasar para mim, não pode atrasar nenhum imposto e os seus carros têm que estar rigorosamente em dia. Hoje, ele é um santo empresário. Agora, esse rapaz virou o eixo, certo? Agora, por que a gente não consegue fazer com os outros, certo? Nós estamos capacitados para isso. Nós temos que conscientizar esses clientes que o negócio não é brincadeira. Tomara, certo? Que essa ação que o governo vai pegar, ele faça muito cliente igual o meu, tá? Porque o meu consertou e tá belezamente, tá beleza. Me paga rigorosamente em dia, sem problema nenhum. Everaldo, mas veja bem. E Everaldo, ele consertou depois que a Receita foi lá e excluiu ele, né? Aí eu cheguei, fiz o processo, certo? E aí ele tá capeta, tava assim, ó, se você não, vamos continuar aqui, ó, vou fazendo desse jeito, tá errado, tá? Vamos fazer desse jeito, você, o outro, você paga rigorosamente e calcula o imposto rigorosamente. Então, quando chegar no fim do ano, no fim do ano, nós vamos passar, você recolher o ICMS também, certo?
Tudo bem, Everaldo, faça isso. E outra coisa, se você quiser pagar o imposto, nós vamos fazer pelo presumido, você vai pagar. A diferença, sabe o que é? Eu calculei hoje. E eu já fiz o cálculo. Se ela está do Simples Nacional, ela vai pagar 6 mil e mais 3 mil de ICMS, dá 9 mil reais. Se ela for para o lucro presumido, vai pagar 19 mil por mês. Se ela for por lucro real, ela vai pagar 22 mil reais por mês, certo? Então, se você quiser isso, bem, se não quiser, amém, certo? E está pagando rigorosamente os 10 mil reais por mês, certo? Bom, então, bom. Foi bom demais. E eu espero que essa ação do governo venha consertar muitas empresas, porque eles não estão confiando na gente. E ele não confiava. Depois dessa aí ele passou a confiar, certo? E passou a ter medo, certo? Porque acontece que esses empresários não estão nem ligando, não tem medo, certo, de falir, não tem medo de nada, certo? Ele não sabe o que é uma falência, certo? Ele não sabe o que é perder uns bens que ele construiu, certo? Ele não sabe disso, mas está fadado a acontecer. E muitos contabilistas aqui vai ter que mudar, porque o empresário vai culpar ele, porque ele não falou, certo? E, no fim, vai querer matar ele, certo? Ele vai ter que fugir do Estado, viu? Escreve o que eu estou falando. Escreve o que eu estou falando, que é a situação do que vai acontecer no estado de Goiás. E outra coisa, não é no estado do Goiás, não, é no Brasil todo, viu? Ele vai fugir para outro lugar, certo? E não vai ficar no Brasil, não. Cuidado, pessoal, cuidado, que estão brincando de fazer contabilidade, certo? E não é pouca gente, é muita gente que está brincando de fazer contabilidade, está brincando de exigir do empresário as coisas, certo? E estão brincando disso, certo? Alguém mais quer falar? Alguém mais quer falar? São só 8h30, 20, rapaz. Fala. Everaldo, o DEFIS tem um defeito. Lá não tem como a gente informar a dívida. Às vezes o empresário trabalha certinho, está com prejuízo, está com despesa maior que a receita, mas ele está endividado no banco, endividado com fornecedor, e lá não tem jeito da gente informar isso. Da DEFIS? Tem o livro caixa, tem o banco, não, estou dizendo na declaração. Se você tiver completado certinho informando, você tem como entrar com defesa e questionar a Receita Federal e provar. Aí eles provar a origem do dinheiro, provar a origem do dinheiro e provar a origem do seu prejuízo, né? Colega, olha, se você é obrigado a fornecer a receita, obrigado. Você é obrigado a fornecer o estoque, você é obrigado a fornecer as entradas e você é obrigado a fornecer o financeiro, que seria o caixa e banco, certo? Com isso aí, a gente pega ele, certo? Não é porque está devendo, se ele estiver devendo, automaticamente o caixa dele o banco dele está alto, certo? Se ele tiver o baixo banco, mas ele comprou mais do que vendeu, eu vou te pegar ele. Não preciso desse fornecedor, não. Não preciso do cliente também, não. Mas para isso aí, para ele se defender, ele tem que estar com a contabilidade certinha para ele mostrar que alguém, um banco ou um fornecedor, financiou o prejuízo dele, né? Exatamente, olha bem. A contabilidade, ela vai... A única coisa que ele pede da contabilidade seria o financeiro, seria o banco e o caixa, certo? Só isso que eles pedem de lá. Agora, com esses dados, ele despreza alguma coisa, não precisa... A gente fica pensando assim, não precisa eu falar que está devendo, não, certo? Eles vão automaticamente pegar. Mas se você tiver a contabilidade feita, como se defender, às vezes, no alto, né? Agora, se você não tem a contabilidade, nem jeito de fazer defesa. Não tem, não. Fala, Wagner. Everaldo, é só um alerta, é outro assunto aí, não é isso não. Pessoal, ficar atento, porque a Prefeitura de Goiânia disparou lá para a Caixa Postal da Receita Federal, às vezes deve algum alvarazinho lá de licença e tal, a notificação do Simples Nacional, né? E eles contam lá os 45 dias, se às vezes o contador não vai lá e não olha, aí já é excluído por ofício, né? E tem que
3 de 2024, tem que pedir o enquadramento do Simples. Vai amanhecer dia 1º de janeiro de 2024 fora do Simples. Tem que pedir, às vezes esquece, né? Qualquer dívida que teve do Estado ou do município é fadado a ser excluído simples, viu? Não, pois é, não estou dizendo que a prefeitura está disparando. Não era ano passado, não teve isso, não. A prefeitura, agora, este ano, já está disparando direto para a Caixa Postal da Receita Federal, lá as pendências das empresas junto ao município, tá? Isso aí já é um andamento da fiscalização inteligente que estão instalando tanto a prefeitura, o Estado, a Receita Federal, igual a Everaldo falou. Eu tive um caso também de 2 clientes em 2021 que foi excluído do Simples Nacional devido a atraso do IPVA. Aí ele tinha vendido o carro, não tinha sido transferido, o cara assumiu, teve que assumir a dívida, né? Para depois ir lá no Detran e denunciar e tirar do nome dele. Alguém mais que tem questionamento? Tinha 24 pessoas, aqui tem 19 agora, só 4. Ulisses, fala. Fala, Ulisses. Everaldo, Fala. sobre outra pauta, pode ser? Pode. Seu Abrão, fazer uma pergunta para o seu Abrão aí, para ele dar uma luz aqui. Com referência ao ITR, as prefeituras fizeram convênio com a Receita Federal e lá eles colocaram os valores da terra, né? Lavoura, aptidão boa, regular, ruim, fauna, flora, pastagem. Quando a gente for fazer a declaração, o correto é fazer a descrição do imóvel conforme ele é utilizado e fazer o preço, ou a gente faz um levantamento geral dele? Por exemplo, se ele tem 100 alqueires de lavoura aptidão boa, eu coloco na pauta de aptidão boa. Se ele tem 10 alqueires de fauna e flora, eu coloco na pauta da fauna e flora. Benfeitorias, alguma coisa assim. Porque lá na descrição, lá no DIAT, lá a gente vai descrever lá, né, os valores de benfeitoria, pastagem, esse tipo de coisa. O que o senhor orienta aí o correto? A primeira coisa é o seguinte, você tem que se ater à informação lá do físico, da área, né? A área total, a área de reserva, a área disso, aquilo. Para você fazer isso aí, é necessário que você tenha o CAR. Você tem que fazer hoje isso aí conforme o CAR. Porque a fiscalização hoje fala o seguinte, você não precisa registrar mais as reservas em cartório, mas é obrigatório você ter o CAR. Então, você tem que primeiro fazer o físico conforme o CAR. E com relação a valores, você tem que obedecer à pauta do município, não tem jeito. E dificilmente é tudo de padrão elevado quando se trata de agricultura, porque no estado de Goiás, toda a agricultura aqui é de alto padrão. Para você fazer médio e baixo padrão, você teria que pegar um agrônomo, o engenheiro florestal, alguma coisa assim, para ele que te faça um laudo dizendo que aquela terra não tem produção de alto padrão, e sim de médio ou de pequeno. E os valores têm que ser... O valor total da fazenda tem que ser pelo valor venal em janeiro de cada ano. Por exemplo, você vai fazer esse ano, você tem que recorrer ao valor venal do valor total da terra em janeiro de 2023. E o valor da terra nua tem que ser a pauta do município. Se você fizer diferente, eles vão te autuar. Porque foi feito esse convênio e a fiscalização ficou inteiro de responsabilidade das prefeituras. E as prefeituras viu o olho grande disso aí, de arrecadação elevada, elas constituíram o seu departamento fiscal de ITR, foram todos treinados pela Receita Federal e estão atuando, e quem está fazendo fora da pauta, quem está fazendo fora do CAR, está sendo autuado. Então, eu recomendo você para pegar o CAR e obedecer à pauta do município. E se você for colocar padrão na lavoura baixo ou médio, só com laudo de um engenheiro florestal ou agrônomo. Do contrário, você vai ter problema. Não, perfeito. Eu tô assim, até utilizando, eu não estou querendo fazer sem que o produtor passe o CAR e a gente faça o ADA, né? Faça o ato declaratório também.
porque aqui no município, a prefeitura, eu sou aqui de Mairipotaba, aqui no município a prefeitura está autuando os produtores que, notificados pela Receita, né, notifica a prefeitura autua, que declararam reserva, APP e não colocaram o ADA. Né? Então já estão tendo problema com isso. Não, perfeito. A explicação do senhor aí foi muito boa. Obrigado pela atenção aí. Para você fazer o ADA tem que estar de acordo com o CAR. Se vier diferente, isso. O ADA não serve para nada. E eu te falo o seguinte, Mairipotaba é um dos impostos mais caros do estado do ITR. E lá a fiscalização lá está dura, ela está pegando todo mundo. Entendeu? E várias pessoas de Mairipotaba já me procurou aqui que está tendo problema lá. Eles não estão alisando, não. Eu fui lá, conversei com um fiscal lá da prefeitura, fui lá pessoalmente para resolver um caso um pouco elevado, e ele me atendeu muito bem e tudo, falou assim, Abraão, aqui não tem jeito não, nós estamos trabalhando em cima da lei, não foi montada uma fiscalização só para isso, porque se não fizer isso, o prefeito corre em problema administrativo, ele tem que obedecer à lei. E aí nós não foge, não tem jeito. Isso aqui, se quiser recorrer, pode, mas não vai conseguir muita coisa, não. Convenci o cliente a resolver e pagar, né? Porque realmente estava fora de tudo, fora da pauta, cara errado, ADA errado, entendeu? Não tem como, né? E Mairipotaba tá duro, viu? Não, eu conheço aqui muito bem, inclusive eu presto até serviço na prefeitura, faço o financeiro lá, e o senhor deve ter falado com o Weber, né? Ele é bastante conhecedor. Foi sim, falei com ele 2 vezes. Assim, pessoalmente 2 vezes, depois via telefone. Ele realmente fez curso, treinou na Receita Federal. Isso. A Receita Federal treinou eles para fiscalizar o ITR, e lá não está passando em branco. Não passa não. Não, obrigado. Obrigado, senhor Abrão. Falou, senhor Everaldo, obrigado, viu? Boa. Alguém mais tem pergunta? Alguém mais tem? Então, nós vamos encerrar a nossa reunião de hoje. Joaquim, fala, Joaquim. Não, só me tira uma dúvida dos colegas aí, de repente eu posso estar querendo saber. Vocês utilizam qual ferramenta para identificação dos itens monofásico, ou você vai só pela tabela? Porque hoje, aqui no escritório, eu estou lançando mão de uma ferramenta e eu ainda queria fazer um comparativo, se de fato ela está correspondendo. Para a classificação do produto Joaquim, quando você usa o nosso programa, você pode pegar lá de acordo com a NCM, certo? Aí vem os produtos tudo separadozinho, certo? Agora, a emissão da nota fiscal é fundamental, porque se ele errar a nota fiscal, aí você está no sal. Não, concordo. Eu falo assim, por exemplo, qual é o programa que você utiliza? Não, eu uso o nosso programa pegando lá do XML, certo? Mas pegando, certo, a nota fiscal. Se a nota fiscal estiver errada, não há programa nenhum no mundo que conserte. Não, Joaquim, você entra no Google e escreve lá NCM sujeita à situação monofásica do piso confuso. Sai todos os NCM lá para você. Obrigado, Abraão. Deixa eu te falar. Eu falo isso pelo seguinte, a gente está contratando aqui uma assessoria do E-Auditoria, e aí ele já faz esse filtro através do NCM. Né? Inclusive, ele vai fornecer, no final, uma lista de produtos que, para trás, é o que eu falei para o cliente. Olha, para trás a gente não vai mexer nos seus produtos, mas a partir dessa lista que o programa está me fornecendo, a gente vai corrigir o teu cadastro de produto aí dentro do teu sistema, para quando você for emitir a nota, Everaldo, já vir com o cadastro correto. Aí, né? Aí, assim, esse programa, ele fornece. No entanto, eu ainda gostaria de comparar ele com um outro programa que faria uma auditoria também, para a gente ter mais ou menos assim, olha, porque até então eu só tenho como referência esse lado. Eu queria ter um outro lado para mim cruzar as informações e falar, não, de fato, é isso, e aí bater o martelo. Olha, a partir disso a gente vai entrar no cadastro, né? Entrar assim, né? Ele vai ter que chamar a equipe de TI, né? Fazer o cadastro lá, efetivar o cadastro correto, da forma correta, para que quando você puxar aqui no teu sistema e manter a apuração,
ela faça de forma correta. Ei, Joaquim, os emissores do nota fiscal já tem tudo isso, velho. Não, bom, Tem. pode ser que alguns tenham. Eu não tenho certeza se esse emissor do cliente vai ter isso. Tem não, Everaldo. Por que eu digo isso, Everaldo? Porque, por exemplo, esse fiscal, cliente... ela pode separar o NCM tranquilamente, velho. Não, Pelas o emissor de entradas nota lá. fiscal, o emissor de nota fiscal, você parametriza ele para fazer. Sim, mas ele dá relação para vocês, velho. Ele já dá uma relação também. Aí essa você vai cadastrar. A mercadoria que você tem é essa. Ele já vai cadastrar aquela corretamente. Não, de Por forma exemplo, automática. esses dias Não, para trás, Everaldo. de forma automática, nem o emissor de nota fiscal faz isso. Nenhum. Eu vou ver esse meu controle aqui, como está fazendo isso aí. Eu acho que dá para fazer, porque se errou a emissão na fiscal, aí está no sal mesmo, não tem nem jeito, não. Eu falo pelo seguinte, boa parte dos produtos, por exemplo, eu estou falando de um cliente de supermercado, boa parte dos produtos deles vem da importação de XML. Esses dias para trás eu tive que entrar em contato, inclusive com um fornecedor daí de Goiás, que a classificação dele estava errada. Eu falei, olha, a tua classificação está errada, você está emitindo de forma errada, o cliente está importando através do XML aqui para dentro do estoque dele de forma errada, está emitindo a nota de saída errada e está chegando para mim de forma errada. Pior. Aí eu tive que fazer o caminho inverso. Falei, olha, então você vai pegar esse produto, você vai classificar dessa forma, assim. Embora, o que eu falei, por enquanto, eu tenho o meu parâmetro, mas eu queria aferir o meu parâmetro. Eu queria conferir se realmente ele está correto, comparando com o outro sistema. Fala, Leandro. Só dar uma dica aí para o nosso colega Joaquim. Joaquim, olha, ainda você utilizando ferramenta, o correto é você, a forma mais rápida é você pegar a tabela do SPED, no site da Receita Federal, de cada produto desse, e analisar a legislação. Por quê? Porque em dado momento, se você estiver utilizando automatização, uma ferramenta automática, dependendo do produto que você estiver analisando, ele pode te induzir ao erro. Vou te dar um exemplo. Se você tiver uma empresa, um segmento, uma optante pelo Simples Nacional, você tem um produto do PIS e COFINS, que ele é alíquota zero, aí você vai ter que tomar cuidado. Por quê? A alíquota zero não é a mesma coisa que reduzido a zero. Então, por exemplo, se você pegar um sistema desse, uma ferramenta dessa, tiver alíquota zero, se você for lá no PGDAS-D e você desonerar o PIS e COFINS desse produto, a Receita Federal vai glosar. Por quê? Porque a alíquota zero no Simples Nacional é tributável. Você só vai utilizar ela no lucro presumido ou no lucro real. Então, por mais que você tenha uma ferramenta de automatização que te traga a resposta de alguns produtos, é interessante que você analise a legislação com base na tabela do SPED e formalize uma interpretação em cima dessa legislação. Tite, eu falo isso porque eu já vi empresas que tributaram lá no PGDAS do Simples Nacional errado, porque isso é só um exemplo, mas tem vários outros. Confundiram alíquota zero com redução a zero. Para uma empresa optante pelo Simples Nacional, isso tem diferença. Então, esse é um ponto. Vou te dar um segundo ponto. Cerveja, refrigerante, eu tenho várias espécies. Eu tenho cerveja de vidro, eu tenho cerveja de lata, eu tenho cerveja descartável, e cada produto desse ele tem uma variação de NCM, chama-se ex-tarifário. Então, essa variação do NCM pode não levar o produto à incidência monofásica. E no tocante ao quê? Ao comércio varejista e o atacadista, excetuando bebida fria, porque a bebida fria, como atacado, ainda tem que pagar. Então, só estou te dando uma dica que a automatização ela não vai eliminar 100% essa questão. Vai necessitar de você ir na legislação de cada segmento que você estiver analisando para você interpretar. Porque se numa dessas você confunde
redução a zero com alíquota zero, você vai lá no PG das D e desonera o produto. A Receita Federal vai glosar e vai te cobrar lá na frente, vai cobrar do teu cliente lá na frente. Então, não é 100% seguro, viu? Só te dando alerta. Não, é exatamente isso que eu estou pensando, Leandro. É por isso mesmo que eu queria aferir, eu estava até pensando se poderia existir uma outra ferramenta, que aí a gente que poderia comparar exatamente isso para quê? Para chegar nesse fato aí. Olha, de repente, a classificação que esse sistema aqui nos deu, ele levou em conta que era redução e não que era isenção. E aí acaba que ele me levou para outro caminho e trouxe um prejuízo. E aí o ideal, eu falei, ó, realmente a gente precisa lançar mão de pelo menos mais uma ferramenta para ter um comparativo, para analisar uma perspectiva e analisar no outro para ver se realmente é isso. Na verdade, eu te oriento o seguinte, antes de você importar os produtos do teu cliente para uma ferramenta, eu te oriento primeiro a fazer o seguinte, levanta o cadastro de produto dele, vai na empresa, olha a realidade da empresa e vê se os NCMs, eles refletem a realidade do cliente. Porque se você pegar o cadastro nu e cru do cliente, do jeito que ele está, importar para essa ferramenta, ela vai te trazer o resultado de acordo com o NCM cadastrado. E aí eu volto no exemplo que eu te dei. Eu tenho cerveja de vidro, tenho cerveja descartável, tenho cerveja de plástico, tenho água mineral de vidro, tenho água mineral descartável, tem água mineral de lata. Então, o que acontece? Primeiro, você tem que pegar o cadastro do cliente. Aí você vê o significado desses NCM. Tá batendo com a realidade dele lá? Tá. Se tiver todos os itens, estiver batendo com a realidade dele lá, vou te dar um exemplo. Teve um cliente que ele é restaurante, ele estava dando saída de cerveja, mas o produto dele estava cadastrado como Pamone. Então, o que acontece? Pamone não tem redução na incidência monofásica. Ele tinha que tributar. Tinha que tributar. Só que o que acontece? Na verdade, o que estava saindo não era Pamone. O que estava saindo era cerveja. Se estava saindo cerveja, tinha que desonerar o PIS e o COFINS lá no PV das D. Aí o que é o problema? Cadastro errado no software particular da empresa. Então, eu só parto por uma ferramenta para importar os produtos para a ferramenta depois que eu corrigi o cadastro do cliente. E isso, ferramenta não vai fazer para você. O que a empresa tem que fazer? Pegar produto por produto, vai na tabela típica, que é dos produtos industrializados, e ver se o significado está batendo um com o outro. Na dúvida, o fabricante tem que dizer para a empresa qual que é o ICM correto. Jamais você determinar por ela. Aí o fabricante vai dizer seu ICM. Então, não tem como ser direto para a ferramenta. Se for direto para o processo de automatização, vai ter erro. Porque a ferramenta ela não tem essa inteligência artificial. Ela vai pegar o que você importar. E o que você importar pode não estar certo. Por quê? Porque o erro está na origem. Então, o exemplo que eu te dei num restaurante, se eu estou trocando cerveja com Pamone, se o cadastro está errado, a ferramenta vai te responder errado. Ô Joaquim, foi a primeira vez que você veio à reunião? Não, né? Oi? Foi a primeira vez que você participou da reunião? Tá sendo. Desculpa. Foi? Foi. Esse cabo aí, ó, entende, viu? Esse Leandro entende. Então, porque Gurupi é a primeira cidade depois da fronteira, né? Goiás, né? Gurupi, na verdade, ela não vai ser a primeira, né? Mas, assim, no sul, ela é a maior. Aqui nós temos como referência a capital, né? Que é a maior. E aí, no norte, Araguaína, e no sul, Gurupi. Embora Gurupi ainda está um pouco distante da divisa. Tá? 200 quilômetros da divisa, né? Então, acaba que temos lá... nós temos lá Alvorada, nós temos Talismã como as duas primeiras cidades da divisa. Mara Rosa já fica dentro de Goiás, né? Oi? Mara Rosa já fica dentro de Goiás, né? Mara Rosa, sim. Mara Rosa é depois de Porongatu, né? Porongatu é a última cidade do Goiás. Pois é, já tive muito por aí, certo? Eu saía daqui dando curso, começava em Gurupi, não, Porongatu, Gurupi,
Porto Nacional, né? Porto Nacional, e até Araguaína, certo? E voltava. Aqui tem vários, tem muita gente que vem daí para cá. Recentemente teve uma pessoa daí, uma pessoa que veio dar substituição para a gente aqui. Nossa, eu gostei muito do curso dela. Falei, rapaz, olha, a gente precisa de mais treinamento, mais capacitação. Mas o nosso Joaquim, problema... então você está convidado, Joaquim, toda terça-feira nós estamos reunidos aqui para trocar ideias, certo? E traz as suas ideias, nós passamos nossas ideias, e assim nós vamos verificando, coordenando, né? Tá bom? Eu agradeço muito pela sua presença, tá? Agora, hoje está muito fácil, né? Não preciso deslocar mais, né? Tudo online, né? E obrigado a todos, certo? Não tem mais ninguém que quer conversar, então até na terça-feira que vem, se Deus quiser, tá? Até mais. Até mais. Boa noite também, colegas.